Evangelho segundo São Marcos, capítulo 8. O banquete da vida é para todos. Naqueles dias havia de novo uma grande multidão e não tinham o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenham compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que estão comigo e não têm nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Onde alguém poderia saciar essa gente de pão? Aqui no deserto? Jesus perguntou: Quantos pães vocês têm? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães, agradeceu, partiu-os e ia dando aos discípulos, para que os distribuíssem. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 7 cestos dos pedaços que sobraram. Eram mais ou menos 4.000, e Jesus os despediu. A ação de Jesus é o sinal. Jesus entrou na barca com os discípulos e foi para a região de Dalmanuta. Foram então os fariseus e começaram a discutir com Jesus, e para tentá-lo, pediam-lhe um sinal do céu. Mas Jesus deu um suspiro profundo e disse: Por que essa geração pede um sinal? Eu garanto a vocês, a essa geração não será dado nenhum sinal. E deixando-os, Jesus entrou de novo na barca e se dirigiu para a outra margem. Confiar na partilha. Os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca só um pão. Então Jesus os advertiu: Prestem atenção e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: É porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou: Por que vocês discutem sobre a falta de pães? Vocês ainda não entendem e nem compreendem. Estão com o coração endurecido? Vocês têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem? Não se lembram de quando repartir 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vocês recolheram cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: E quando reparti 7 pães para 4.000 pessoas, quantos cestos vocês recolheram cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Da cegueira para a visão. Chegaram a Betsaida. Algumas pessoas levaram a um cego e pediram que Jesus tocasse nele. Jesus pegou o cego pela mão, levou-o para fora do povoado, cuspiu nos olhos dele e pôs as mãos sobre ele e perguntou: Você está vendo alguma coisa? O homem levantou os olhos e disse: Estou vendo. Homens parecem árvores que andam. Então Jesus pôs de novo as mãos sobre os olhos dele, e ele enxergou claramente. Ficou curado e enxergava todas as coisas com nitidez. Mesmo de longe, Jesus mandou o homem ir para casa, dizendo: Não entre no povoado. O caminho de Jesus e do discípulo. Jesus é o Messias. Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesárea de Filipe. No caminho, ele perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então Jesus perguntou-lhes: E vocês, quem dizem que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Então Jesus proibiu severamente que eles falassem a alguém a respeito dele. Em seguida, Jesus começou a ensinar os discípulos, dizendo: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos chefes dos sacerdotes, doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. E Jesus dizia isso abertamente. Então Pedro levou Jesus para um lado e começou a repreendê-lo. Jesus virou-se, olhou para os discípulos e repreendeu. E Pedro dizendo: Fique longe de mim, Satanás. Você não pensa as coisas de Deus, mas as coisas dos homens. O seguimento de Jesus. Então Jesus chamou a multidão e os discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga.
Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem quer perder a sua vida por causa de mim e da boa notícia vai salvá-la. Com efeito, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a própria vida? Que é que um homem poderia dar em troca da própria vida? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras diante dessa geração adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com seus santos anjos. A cena é outra versão do mesmo fato já apresentado no capítulo 6, versículos 30 a 44. Agora, porém, o banquete é realizado em território pagão. O convite para formar nova sociedade é dirigido a todos e não apenas a um grupo ou povo de privilegiados. Jesus aqui não dá nenhuma prova de ser o Messias que veio de Deus e que realiza a vontade de Deus. Quem está disposto pode concluir isso, vendo a pessoa e a atividade de Jesus. Perder outra prova é querer um Messias triunfalista, que provoca admiração, mas não liberta. Os discípulos se preocupam por não terem acumulado pão. Jesus chama a atenção deles para não ficarem presos a um sistema que visa acumular coisas para ter segurança. Fermento dos fariseus e de Herodes. É preciso confiar na partilha. Tudo que se reparte torna-se até mais do que suficiente. A cura em 2 tempos é um símbolo do que acontece com os discípulos. Eles acompanham Jesus e veem tudo o que ele faz, mas ainda não percebem que Jesus é o Messias. Só compreenderão isso claramente a partir da cena seguinte, onde Jesus começa a revelar seu próprio destino. A pergunta de Jesus força os discípulos a fazer uma revisão de tudo o que ele realizou no meio do povo. Esse povo não entendeu quem é Jesus. Os discípulos, porém, que acompanham e veem tudo o que Jesus tem feito, reconhecem agora, através de Pedro, que Jesus é o Messias. A ação messiânica de Jesus consiste em criar um mundo plenamente humano, onde tudo é de todos e repartido entre todos. Esse messianismo destrói a estrutura de uma sociedade injusta, onde há riscos à custa de pobres e poderosos à custa de fracos. Por isso, essa sociedade vai matar Jesus antes que ele a destrua. Mas os discípulos imaginam um Messias glorioso e triunfante. A morte de cruz era reservada a criminosos e subversivos. Quem quer seguir a Jesus esteja disposto a se tornar marginalizado por uma sociedade injusta, perder a vida e mais, sofrer o mesmo destino de Jesus, morrer como subversivo, tomar a cruz.